Agora com vocês, publicitário, mercadólogo, barbudo, cantor, Estevão Queiroga. Pode falar. Por que é que na hora que eu fui fazer não tinha isso aí? Tem até musiquinha. Repete aí que eu gostei, achei muito bom. Eu fiquei profundamente ofendido. Pode repetir, aí. Muito bom. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vocês estão muito bem animados. Gostei de ver. Estava falando com vocês mais cedo, e aí eu estava lembrando, né? Isso não é uma exclusividade aqui do Paranaense, não. O povo adventista é um povo muito triste em qualquer lugar do Brasil. É verdade, é sério, a gente é triste mesmo. Faz parte da nossa formação como pessoas. A gente foi ensinado, por alguma razão, que o cristão não pode ficar muito feliz. Pode dar muito sorriso, é mais ou menos o que ensinaram pra gente. Por isso, né, a gente está sempre sério e tal, sempre sisudo. Não é uma coisa de vocês, em qualquer lugar, de norte a sul, o povo é assim, devagar mesmo. Eu também estou falando de mim. Você não fica ofendido não que eu estou falando de mim também. Eu vim lá do norte e é a mesma coisa. A gente chega num lugar e o povo está... E na verdade, por dentro, às vezes, com muita alegria. Mas é porque a gente recebeu tanta bordoada na cabeça, né? Desde pequeno. Menino, anda, não sei o quê. Essa é a casa de Deus. Devagar e tal, ok? Foram, né, acabando, tadinhos da gente, né? Mas aqui, durante esse momento aqui, eu espero que você, aí de dentro de você aconteça uma revolução, né? A minha esposa fez uma pesquisa, ela estudou psicologia, ela estudou moda, mas antes, quando ela quis estudar moda, ela não podia, porque na igreja não podia, cristão não podia estudar moda, porque não era uma coisa de Deus. Aí ela não pôde estudar moda, aí ela fez psicologia primeiro, depois ela usou a psicologia só para cuidar de mim mesmo. E aí a moda é o que ela trabalha hoje. Quando ela estudou, ela descobriu, fez uma pesquisa, nada a ver com a minha palestra, mas eu vou falar para vocês que é legal. Ela fez uma pesquisa comparando um perfil de 30 adventistas com 30 pessoas de uma outra religião aí, que eu não venho ao caso dizer o nome. Porque estão filmando aí, depois vai para a internet e vamos queimar. E aí o que ela percebeu? Ela queria ver se tem algum tipo de doença que tem reincidência. É isso aqui? Legal, bom. Então, eu gosto desse negócio aqui por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Eu me sinto meio super-herói com esse negócio aqui. Olha que legal. E aí, quando você estiver assim, muito quietinho, eu vou dizer... Isso aqui pode cegar, né? Não vou fazer isso, não. Eu tenho uma mira boa, fica tranquilo. Mas aí, então, ela fez essa pesquisa para descobrir... Eu posso contar no final o resultado? Posso, né? Depois eu conto. Vamos continuar. Depois me lembrem de contar o resultado. Ela fez uma pesquisa. Eram 30 adventistas e 30 pessoas para ver de outras religiões, de outra religião, para ver se tinha algum tipo de patologia que se repetia nos adventistas e nas pessoas dessa outra religião. Entendeu? Ah, aqui tem muita gente com isso e ali tem muita gente com aquilo. Depois eu vou contar, tem a ver com o que a gente está falando. Mas você é criativo e não sabia. Esse é o nome da palestra que eu dei. Então, é uma palestra que eu não queria falar de nada muito técnico por uma simples razão. Pelo que foi conversado comigo, que a Juliana conversou comigo, vocês vão se incomodar se eu fizer um negócio meio nojento agora? Eu vou pegar esse chiclete que está dentro da minha boca aqui, eu vou tirar com essa mão que eu não vou te cumprimentar, e vou enrolar nesse papelzinho aqui da água. Tem gente que está chocado aqui, ó. Tem um cara que está aqui assim, ó. Ó, ninguém viu. Alguém viu? Não? E vou continuar bebendo água. Essa é a parte nojenta. Desculpa, pessoal. Mas eu quis fazer um negócio que não fosse muito técnico. Eu trabalhei com publicidade há muitos anos e eu sei que nem todo mundo aqui é publicitário, ou talvez poucos sejam. Quem é publicitário aqui? Um número pequeno, né? Quem é jornalista? Então, hoje em dia, né, num país com notícias tão divididas, o jornalista pode ser bastante criativo, né?
dependendo da linha editorial do jornal dele, ele pode inventar a verdade que ele quiser. Mas, preferencialmente, né, ele deveria estar mais ligado nos fatos do que em outras. Então, tem jornalista. Quem aqui trabalha com comunicação, que não é nem jornalista, nem publicitário? É designer, por exemplo, outra coisa? Não? Quem aqui não tem nada a ver com comunicação, só trabalha com comunicação na igreja? Grande maioria. Então, eu não queria chegar aqui para vocês para explicar nada muito voltado às tecnicidades, sabe, da comunicação, da publicidade e tal. Eu queria inspirar você e deixar você incomodado, porque isso faz parte da inspiração. Então, eu vou fazer mais um bate-papo com vocês e vou tentar provocar vocês um pouquinho, tirar vocês mostrar para vocês que vocês são criativos e ainda não sabiam disso. E para isso eu vou começar me apresentando brevemente. Eu estou com o meu passador aqui. Os meus slides são super criativos, eles são slides brancos com uma letra preta no meio, que eu acho que é uma combinação legal. Não sei se vocês já viram isso, branco combinando com preto. Então, ligar, né? Tá ligado? Essa é a minha família, tá? Esse aqui é meu filho Benjamin, tá com cara de choro. Esse é meu filho Bernardo. A cara dele não é assim não, tá? Ele tá fazendo uma careta. Essa é minha esposa, essa é minha filha Isabelle. Eu conheci a Isabelle em março agora, ela tem 10 anos de idade. Vocês estão chocados agora, né? Depois eu posso falar para vocês como é que se faz filho, mas acho que não é necessário. Então a Isabelle tem 10 anos, eu sou casado há 8 anos e a Isabelle foi um presente, uma surpresa. Surpresa muito boa, graças a Deus, estou muito feliz. Surpresa não, foi uma resolução de uma situação, um presente de Deus na minha vida. Estou apresentando para vocês, a Isabelle faz parte dessa história. Eu cresci em Manaus, vivi em Manaus minha vida inteira, quase, né? Nasci em João Pessoa, vivi em Manaus, e lá em Manaus eu era basicamente o quê? Qual o nome técnico que se dava para o que eu fazia em Manaus? Inútil, é o nome técnico que se dava para o que eu fazia. Por quê? Porque eu era o cara que queria ter ideias, né? Então eu fazia algumas entrevistas, estudava jornalismo, fazia uma faculdade de jornalismo, que é basicamente uma faculdade que serve para nada, né? Brincadeira. Serve para muita coisa, principalmente para quem tem dom de ser jornalista, né? Para quem nasceu para ser jornalista. Para quem não vai ser jornalista, ela vai acabar não te servindo de muita coisa. Porque no final das contas, se você vai ser jornalista e você vai falar sobre política, você tem que gostar de política. Se vai falar de música, você tem que gostar de música. E a faculdade passa rapidamente por esses assuntos. Ou seja, o bom jornalista é aquele que, depois da faculdade, se aprofunda no assunto do seu interesse. Ou então ele vai ser um generalista, vai acabar não entendendo de nada, né? E lá em Manaus eu era um cara que tinha ideias, eu era um cara criativo, né? Então, quando você está num lugar, um mercado pequeno, a criatividade não tem muito campo, não tem muito espaço, principalmente dentro da comunicação. Se você mora aqui em Cascavel, por exemplo, eu tenho certeza, mesmo sem conhecer Cascavel, que se você é um cara que tem muita ideia, inventa muito, já andaram podando tuas asinhas por aí, né? Já aconteceu isso com você? Na igreja já aconteceu isso com você também? Você tentou inventar um negócio, não inventa moda, porque está inventando, já está dando certo, precisa mexer. Então, eu era esse cara em Manaus em tudo que eu fazia. E aí eu fazia... Opa, eu não passei não, foi você? Nunca mais faça isso, querido, brincadeira. Ok? O poder está em minhas mãos. Aqui. Então, eu fazia jornalismo e não sabia o que eu queria fazer da vida, ficava ali na faculdade, basicamente do lado de fora da sala de aula, desenhando, inventando coisas. Eu não desenho bem também, mas eu ficava ali desenhando, fazendo piada, brincando com as pessoas, né? Era tudo que eu fazia durante a minha aula. Gostava de escrever, tentava fazer uma coisa, tentava fazer outra, mas nunca me encaixava em nada. E aí eu tive a oportunidade de ir para São Paulo fazer uma entrevista numa agência de publicidade. Só que acontece, eu fui trabalhar com publicidade e eu não sabia mexer no Photoshop, por exemplo. Eu não sabia mexer no CorelDRAW, se você sabe mexer no CorelDRAW, eu tenho muita pena de você, porque CorelDRAW é um programa horrível, mas tudo bem. Tem muita gente que ainda usa, né? Para gráfica ainda se usa muito. Mas então, eu não sabia mexer em CorelDRAW, eu não sei editar um vídeo. Você sabe editar vídeo? Eu não sei editar vídeo. Você sabe digitar no computador? Eu não sabia digitar no computador.
editava assim. Ó. Quando eu entrei numa agência, eu tive que fingir que eu sabia. Então eu ficava assim. Ó. Porque era vergonhoso eu não saber editar, sabe? Eu não sabia mexer no PowerPoint. Então eu basicamente não sabia fazer nada. E era um cara que tinha ideias, né? Então, quando fui nessa agência, o cara me contratou depois de uma entrevista, porque eu falei para ele assim, ó, eu estava de férias, peguei minha mala de férias, fui para São Paulo, e falei assim para ele, eu vou ficar aqui. Nem que seja de graça, mas eu fico aqui. Ele me contratou porque me achou doido. Verdade, esse cara é muito louco, eu vou contratar esse cara. Então, eu poderia ter tanto ido parar no manicômio quanto numa agência de publicidade. Graças a Deus, eu fui parar na agência de publicidade, né? E ele me contratou, mesmo sem eu ter experiência, na verdade, me fez um desafio na época. Falou assim, ó, cria uma campanha para Coca-Cola aí. Cria uma campanha aí qualquer. E aí eu, no ônibus, indo para casa da minha prima, fiquei na casa da minha prima uns dias em São Paulo, criei um negócio, falei para ele, ele achou engraçado e me contratou. E eu comecei a trabalhar com publicidade e, ao entrar no mercado publicitário, eu descobri a profissão que eu tenho até hoje, que é essa aqui. Criativo. Mas não criativo o elogio, o talento, por exemplo. Todos vocês são criativos e não sabem disso. Mas, na verdade, nem todos vocês têm criatividade como uma profissão de vocês, certo? Eu estou assustando vocês com alguma coisa que eu estou falando? Não? Estou te assustando? O que foi que eu falei que chocou mais? Exatamente. Então, isso é uma coisa... Não é tão chocante, é bom na verdade. Acho que vai ser bom no final. Você está assustado agora, mas depois você vai descobrir que não é tão ruim assim, quando parece. Então, que vocês estão com uma cara meio assim, ó, então eu fiquei com um pouco de medo. Vocês estão com uma cara tipo assim, ó. E eu estou com medo de alguém tacar uma pedra em mim aqui. Até porque o meu nome é Estevão, então tem um histórico. Tem um histórico disso aí. Eu sou criativa profissão. O que é criativa profissão? É alguém que é pago para criar. Ou seja, tem gente no mundo louco o suficiente para pagar para eu ter ideia. Que era um negócio que eu fazia de graça a vida inteira. Então, a partir de agora, eu sou criativo profissão. Descobri que é isso. Então, tem gente que é pago para ter ideias, né? E o mercado publicitário é o mercado onde mais comumente se ouve falar de gente que é pago para ter ideia. Mas tem muitos outros lugares, né? Alguns outros lugares onde você é pago para ter ideia. Então, por exemplo, se você é um roteirista de um estúdio de cinema, se você trabalha criando programas de TV, ou se você trabalha na comunicação, na assessoria de comunicação, quer dizer, você é pago para ter ideias. Se você é um arquiteto, você não deixa de ser pago também para ter ideias. Quer dizer, tem muitas profissões onde as pessoas são pagas para ter ideias, né? Mas na publicidade, quem é que é chamado de criativo? Criativo é aquele que trabalha num departamento chamado criação, que tem dentro de uma agência de publicidade. Se você não está muito familiarizado com o mercado de publicidade, eu vou passar rapidamente para você entender. Então, você tem uma marca, essa marca aqui de microfone, né? Essa marca de microfone é cliente de uma agência. Ela manda um brief, olha, vamos lançar um novo produto, o PG58. E aí, ela manda esse briefing para a agência, isso cai no colo da criação. E lá na criação, as pessoas criam, então, vamos fazer uma propaganda do PG58, assim, 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 assim. Depois isso volta para o cliente, caso o cliente aprove, isso é veiculado, isso vai para a TV, isso vai para jornal, isso vai para a internet, isso vai para qualquer coisa, para a loja. Então, eu comecei a trabalhar como criativo dentro de uma agência. Como eu não sabia desenhar, nem fazer layout, nem nada, eu fui ser redator. Quem que é o redator? É o cara que escreve os textos dessas campanhas. Eu sempre gostei de escrever, é algo que eu gostava muito de fazer, ainda gosto de fazer, e assim eu me tornei, então, redator dentro de uma agência de publicidade, criativo à profissão. No entanto, é importante ressaltar que em qualquer profissão, como nosso amigo bem colocou aqui, mesmo naquelas profissões que não pressupõem a criatividade, tem pessoas que são criativas. Então, tem pessoas, por exemplo, eu sou médico, você é médico, você vai dizer, medicina não tem nada a ver com criatividade. Medicina é só obedecer um processo. Mas tem algum momento ali que você está na hora da mesa de cirurgia, um negócio deu errado, e você precisa fazer alguma coisa rapidamente ali para salvar teu paciente, e você não sabe exatamente o que fazer, e você tem um insight.
E se eu fizesse assim? E se eu cortasse aqui? E se eu estruturasse dessa maneira? E se? Isso é a criatividade entrando em ação. Faz sentido o que eu falei para vocês? Porque criatividade é basicamente isso aqui. Recombinar. Por que recombinar? Tem uma frase muito famosa que diz assim: se você quer criar uma torta de maçã do zero, comece criando o universo. Quem já ouviu essa frase em algum momento? Se você quer criar uma torta de maçã do zero, comece criando o universo. Faz sentido para vocês? Quer criar uma torta de maçã do zero? Porque para você fazer uma torta de maçã, o que você precisa? O que mais? O que mais? Alguma dessas coisas você fez do zero? O que você fez? Você pegou as coisas que já existiam e recombinou, criando algo novo, criando algo diferente. Certo? Eu não sei de quem é essa frase. Quando eu não sei de quem é uma frase, eu sempre digo que é da Clarice Lispector. Então, quando a Clarice disse isso, ela foi muito feliz. Ou do Luiz Fernando Veríssimo, ou do Arnaldo Jabor, ou do Ivan Saraiva, também funciona. Não se assuste com pessoas que desejam seu mal, porque Deus é da Ivan Saraiva. Nada a ver, né? Mas aí você, quando vai para a internet, o povo põe todo tipo de loucura na sua boca, né? Fala qualquer bobagem dizendo que foi você que falou. Isso quando a gente realmente não fala bobagem, o que acontece muito, né? Também. Então, basicamente, por que você é criativo? Porque desde pequeno, desde que você é bebezinho, você recombina as coisas. Sabia disso? Ontem, por exemplo, eu estava na casa de uma família muito especial aqui, que fez um jantar maravilhoso para mim, e conheci uma menina chamada Sofia. Né? Cadê a Sofia? Está aí? Ali está a Sofia. Olha, essa é a Sofia. O que a Sofia é, essencialmente? A Sofia é uma criativa. Então, o que nós fizemos na casa da Sofia? A gente começou a conversar e ela falou, não, porque se eu fosse grande, minha mãe não conseguiria dar comida na minha boca, porque se eu fosse uma girafa, a minha cabeça ia bater no teto, mas se minha mãe e meu pai fossem girafa, eles iam conseguir me dar comida. Ela começou a brisar em cima da girafa. Em cima daquele assunto, ela foi embora, e ela foi indo, e ela foi indo. E ela é livremente criativa, porque ela pegou palavras que ela já conhecia, situações que ela estava vendo, e foi recombinando, e criando uma nova história. Eles me contaram que ela gosta de criar histórias, né? Antes de dormir, e ela recombina essas histórias. Como é que a Sofia vai se tornar uma adulta? Qual é a definição de adulto para você? Define para mim, o que é um adulto? Define um adulto. Uma criança grande? Adulto tem a ver com... A gente fala de idade, mas é uma linha assim, a partir de quantos anos a pessoa vira adulto? É variável, né? Não tem gente que vira adulto só com 30, gente que vira adulto já com 12 anos, já é adulto. Tinha uma prima minha que era assim, com 12 anos ela já era adulta. Ela ia no banco da frente. E os moleques tudo atrás, e ela ia no banco da frente. 12 anos, extremamente adulta, já era muito séria. Define o que é adulto para mim, é altura? Não, tem uns adultos, né? O Nelson Ned era adulto, né? E ele não era alto. Então, adulto é o quê? Responsabilidades é o que te transforma em adulto, é uma responsabilidade? Pode ser. É uma boa definição. Eu vou falar uma definição de adulto para vocês, ver se faz sentido. O adulto é uma criança que aprendeu a mentir. Faz sentido para vocês? Porque quem que é a criança? A criança é assim, ó. Você vai pegar o brinquedo dela, o que ela fala? O que o adulto fala? Ou ele diz pode pegar, ou ele diz assim, cara, o que é? Explicar. O meu carro, cara, tem um jeito de ligar? Não, eu posso emprestar, claro, lógico. Mas assim, tem negócio e também questão de seguro. Se der alguma coisa, cara, se não fosse isso, nossa. Certo?
O adulto é a criança que aprendeu a mentir. Então, a criança, quando ela quer chamar atenção, o que ela faz? Ela grita, ela fala alto. O adulto faz o quê? Ó, galera, atenção, seguinte. E ele vai, concentra todo mundo, e tal, e vai, conta, e fala, e conta as glórias dele, e tal, e todo mundo vai, presta atenção nele, ele encontra maneiras super sofisticadas de conquistar a atenção, seja pelo medo, seja dando uma de difícil. A criança vai lá pro quarto e fica emburrada e... eu não quero que ninguém veja. O adulto faz o quê? Finge que não está nem aí. No fundo, ele quer todo mundo aos pés dele, igualzinho a criança. Como é que a Sofia vai se tornar uma adulta? A partir do momento em que os pais dela, ou a escola dela, ou a igreja, principalmente a igreja, começar a pedir para a Sofia não fazer aquilo que ela faria espontaneamente. Então, eles vão chegar com a Sofia e vão dizer assim, ó, shh, olha. Aí a Sofia, minha Sofia, cala a boca. Ela, os coleguinhas vão falar. A professora vai dizer, Sofia, não para de conversar. Sofia, você está falando um texto que não é o que está escrito. Você está inventando, Sofia. Não é isso. O que é que estava escrito no livro? Não, professora, não. Como um professor meu que fazia para mim, né? Uma vez eu discuti com uma professora minha, estava na 4ª série. Ela falou assim, ó, o que significa eu virei uma onça? Aí ela falou, virei uma onça significa que você ficou muito nervoso e tal. Eu falei, professora, mas veja bem, não pode ter um significado literal para virei uma onça? Não, é impossível. Lógico que tem, você pega uma onça e vira. Virei uma onça. Não, nada a ver. Porque a professora não considera a possibilidade de que alguém pode pegar uma onça e virar, né? Lógico que ela estava tentando me ensinar a interpretação de texto, né? No caso, isso nem é interpretação de texto tanto, é mais decorar. Isso é outra coisa que eu discutia, né? Então, teve um texto uma vez que era fulana ficou para titia. Eu não conhecia a expressão ficou para titia. Aí eu chutei o que era ficou para titia. Foi morar com a tia. Na verdade, ficou para titia, se eu tivesse já a experiência de vida, o que eu diria? Ficou solteira. Né? Isso é mais uma questão de decorar. E a nossa educação é toda em cima de decorar. Nada em cima de inventar. A escola faz o glorioso trabalho de matar a criança e transformá-la num adulto. Não inventa moda. Né? Então, quando eu saí da minha escola, eu estudava numa escola bem rígida, meu primo ficou lá, eu era o exemplo da escola, falando, tinha um rapaz que estudava aqui conosco, o Estevão, ele questionava tudo. Agora ele está lá na universidade, vocês acham que lá ele questiona também? Lógico que não. Então, é o contrário, né? Quando você entra na Universidade Federal, é aí que você vira vagabundo mesmo de uma vez. Você vai para os protestos, você não sabe nem porquê, né? Ei, bora todo mundo colocar nariz de palhaço, invadir aquele lugar. Vamos! Você vai na alegria ali, né? Sem nem saber porquê. E no meu caso, então, que eu, graças a Deus, não concluí o curso, melhor ainda. Então, não, tudo bem que você concluiu, eu fico feliz por você. Mas no meu caso, se ainda tivesse aquele lugar da prisão especial, ainda tem esse negócio, não tem mais não, né? O cara tem diploma, vai preso e vai... Né? Então, quem sabe eu termine um dia. Ou não cometo nenhum crime, tem essas duas possibilidades também. Melhor, né? Mas isso interessante é que ela me usava como exemplo para dizer assim, ó, na escola você questiona, lá fora você não pode questionar. Então a escola faz esse trabalho muito bem feito. Ela transforma todas essas crianças aqui em adultos. Porque num outro momento, num outro contexto, alguns anos atrás, vocês não estariam aqui assim dessa maneira. Todos esses olhares sisudos, principalmente dos homens, o homem ele é, né, cobrado pela sociedade para ser o cara sério, todos os olhares sisudos já foram olhares tão leves de crianças, todos esses. Pode ver, se olhar um cara assim, ó, imagine que quando ele era criança, ele estaria, né, olhando tudo, descobrindo tudo. Porque a brincadeira é a pura essência da criatividade. A brincadeira é pegar o sapato, que é para estar no chão, e dizer, isso aqui é um helicóptero. E você coloca o bonequinho dentro ali e vai brincando. E o curioso é que quem é o criativo? O criativo é a criança que sobreviveu. O criativo é a criança que sobreviveu. Por quê? Porque para o olhar do adulto, a criança está fazendo papel de ridícula.
para o olhar do adulto, o que a criança diz é ridículo, o que a criança faz é ridículo. Estou errado? Nossa, que ridícula essa roupa. A minha filha, Isabelle, ainda eu conheci ela agora, com 10 anos de idade, mas é curioso que ela se veste como eu me vesti. Ela mistura as cores mais loucas que você puder imaginar. Então ela põe uma saia roxa, a blusa amarela e verde. E aí, quando ela for se tornando adulta, o que vai acontecer com ela? O que vão dizer para ela? Vai ficar como vocês aqui, ó, monocromáticas. A maior parte das mulheres. É sério. Combinar mais de 2 cores não fica legal para a mulher, não é? E eu não estou falando que eu estou achando feio. Nada disso. Mas para pensar, por exemplo, a variação de formatos que a gente usa nos nossos pelos corporais. Ou sem barba. Ele usou um cavanhaque, ó, ele cortou aqui um bigode e a parte de baixo. Nunca ocorreu na cabeça dele deixar uma faixa aqui e outra aqui. Ocorreu na sua cabeça alguma vez? Por quê? Senão vai ficar o quê? Ridículo. Por outro lado, ele está igualzinho a ele. Até o cabelo de vocês iguais, vocês são irmãos. São muito parecidos. É aqui embaixo e bigode. Aí tem um outro parecido com ele, tem outro aqui parecido comigo. Cadê você? Você também deixa a barba crescer. Só que você deixa o cabelo. Eu não, eu tiro. Eu tiro o cabelo. Minha genética faz esse favor por mim. Então, a gente tem pouquíssima liberdade. A criança, ela tem esse direito de ser ridícula, né? E conforme ela vai se tornando adulta, ela vai aprendendo a reprimir. E, curiosamente, Jesus fala pra gente que se a gente não se tornar como criança... Acho interessante isso. Você não acha interessante? Não, mas não é nesse sentido. Em qual sentido que é, então? Me fala o verso que explica qual é o sentido. Fala para mim qual é o verso. Porque eu vou te dizer uma coisa. Ele disse que se eu não me tornar como uma criança, eu não vou entrar no reino dos céus. E o que eu vejo na igreja hoje é o oposto disso. Eu vejo gente morta. E aí, recebe um presente do pai. O pai te dá um presente. Falei ontem para a Sofia que ia dar um presente para ela. Ela lembrou até hoje. E olha que eu sou quem? Eu sou o cara que ela conheceu ontem. Imagina quando o pai dela chega em casa com um baita presentão. O que ela faz? O que o adulto faz quando recebe um presente do pai? Olha, graças a Deus aí, né? Estávamos com uma doença, mas fomos curados aí. Graças a Deus, né? Fomos curados e... Graças a Deus aí, né? Pela bênção, né? Nós estávamos desempregados aí, mas graças a Deus, né? Conseguimos aí um emprego, né? Graças a Deus. Seu infeliz. Cadê tua alegria? Cadê tua liberdade com teu pai? Que pai é esse? Qual é a imagem de pai que você tem de Deus? Vamos avançando nisso aí. Deus nos chamou para sermos co-criadores junto com Ele. Porque quem criou a torta de maçã do zero? Quem foi que criou a torta de maçã do zero? Os ingredientes. Mas quem que fez a torta de maçã? Nós é que fizemos a torta de maçã. Então, curiosamente, a gente está sempre querendo dizer que algumas coisas são de Deus e outras coisas não são de Deus. E na verdade, todas as coisas são de Deus. Todas as coisas são de Deus e todas as coisas são do homem. Porque Deus deu ao homem o direito de cuidar delas. Nós somos mordomos de Deus sobre essa terra. Eu só não sei onde é que estão as coisas do diabo. Coisas, nunca vi. Eu acho que as coisas do diabo estão mais dentro da maneira que a gente se comporta, da maneira que a gente se relaciona com as coisas de Deus, do que coisas em si. Vamos fazer um exercício? Você vai ficar chateado comigo se fazer exercício? Você vai ficar irritado? Não? O diabo já criou alguma planta? Já? O diabo já criou alguma planta? Satanás criou alguma planta na sua visão? Pode falar se alguém acredita que sim. Criou? Não, sim ou não? Alguém está com dúvida? Pode falar agora. Alguém tem dúvida se ele já criou alguma planta? Gente, por favor, falem agora, não vão falar depois. Porque eu li um livro que falava que o chariboldo... Deus não ia criar um negócio amargo daquele. Quem criou? Quem criou as coisas? Quem criou todas as coisas?
Você concorda comigo? Beleza, então vamos lá. Quem criou a planta, a coca, que tem a folha de coca? Quem criou? Mas aí o pecado... Então, o mesmo pecado que veio sobre essa folha, veio sobre a palmeira, sobre o alface. Ou não? Não, o alface é o mesmo do Éden. O alface não foi alterado. Só algumas coisas que o pecado pegou mais, assim, mais forte. Bom, eu não estou dizendo como é que era antes do pecado, nada. Não quero discutir isso. Só quero te dizer que quem criou a folha, a planta da coca foi Deus. Ok? Quem criou todos os produtos químicos que vão na mistura que prepara a pasta base da cocaína? Satanás criou algum deles? Então digamos que eu estou aqui preparando cocaína, tá? Narcos. Né? Preparei, coloquei a pasta base aqui em cima, pá, fiz o pó, não sei o que lá, vai um monte de lixo químico ali dentro, coisas que fazem mal pra gente. Terminei, tá aqui esse pedaço de pó. 1 quilo aqui, uma carreirinha aqui. Tá aqui em cima de uma mesa, ok? Isso aqui é de Satanás? É de Satanás? Não, vou deixar aqui, ó. Não vou nunca mexer, vai ficar aqui. É de Satanás isso aqui? Não, isso aqui é um pó feito de produtos químicos e de planta. Você entendeu? Quem criou o aço? Quem criou o ferro que se mistura com outras coisas para fazer o aço? Foi Deus. Quem criou o material que dá origem à pólvora? Eu vou lá, crio um revólver e coloco aqui em cima da mesa com uma bala dentro. Isso aqui é do diabo? O revólver? Aí eu pego esse revólver, aponto para a cabeça dele e pô, eu dou um tiro. Quem matou ele? O revólver? O revólver matou ele? O revólver é mau. O revólver tem Satanás dentro dele? O revólver não vai para o céu. Não, o revólver era do mundo. O revólver é secular. Certo? A Bíblia é gospel. A Bíblia é gospel. Então eu pego a Bíblia aqui, um papel de Bíblia. Certo? Eu jogo gasolina em cima e taco fogo para me esquentar. A Bíblia é de Deus. Estou queimando Deus, um pedacinho de Deus, está indo embora com a Bíblia. Eu estou querendo falar para vocês aqui é que nós, por alguma razão boba, e tem uma explicação para isso, tá? Essa é a nossa herança pagã. Nós temos uma herança pagã grudada na pele da gente. Nós pegamos as coisas e demos a elas o status de sagrado e status de profano. Enquanto sagrado ou profano é o nosso coração. Portanto, eu posso estar aqui cantando um louvor a Deus. Um louvor a Deus nesse microfone, exaltando, levantando minha mão e fechando o olho e pensando nas coxas da irmã, que não é minha esposa. Posso dar esse exemplo? Se vocês ficam chocados com esse exemplo, eu aconselho vocês não lerem a Bíblia, que tem coisa muito pior lá. Tá? A Bíblia tem todo tipo de loucura, assassinato, adultério, traição, inveja, incesto, estupro, tudo isso tem na Bíblia. Tá? Então eu estou dando um exemplo para vocês que é real e que é concreto. Ou não é? Posso ou não posso estar fazendo isso? Sim ou não? E posso estar fazendo uma coisa que você olha e diz assim, ó, nada a ver isso que Estevão está fazendo, e estar cumprindo a vontade de Deus, sim ou não? Você acredita nessa possibilidade? Se um médico chegasse com você e te dissesse assim, ó, querido, é o seguinte, você está com um problema no seu coração. Só analise essa possibilidade. E se você não pegar essa dose de cocaína aqui e colocar na sua veia, você vai morrer agora. Então você precisa injetar isso na sua veia, porque senão você vai morrer. Então eu estou te receitando uma receita médica para você ingerir isso aqui. Porque se você não ingerir isso aqui, você vai morrer. O que você diria? Não vou tomar. Você falaria isso? Ou você diria, claro, é um remédio. Sim ou não? Pois no começo do século passado era remédio para dor de dente. Você sabia disso? Você dava xarope de cocaína para as crianças. Era remédio. Então o que eu quero dizer para vocês? Eu estou defendendo o uso de drogas? Não. Eu não uso nenhuma droga, graças a Deus.
Minha vida é uma droga, brincadeira, só uma piada. Eu não uso nenhuma droga. Nem lícita, nem ilícita. Não estou defendendo, não estou dizendo que faz bem para você. Não estou falando, vai lá e faz, tudo é relativo. Não estou dizendo que tudo é relativo. Não estou dizendo para você que tudo é relativo, que tudo pode. Não é isso que eu estou dizendo. Está claro para vocês? Eu só estou dizendo que a maldade está no coração do homem. E não nas coisas em si. Quem criou o topo da montanha? Quem criou o topo da montanha? Pode falar, Deus. Quem criou o chão? Então eu vou pular do alto da montanha e não vou morrer, porque é de Deus. O fato de Deus ter criado algo não significa que aquilo é para você. Deu para entender a diferença? Deus criou o tubarão, nem por isso eu vou lá nadar com ele no fundo do mar. Deus criou o topo e o chão, não vou pular. Deus criou plantas que se eu consumir vão fazer mal para mim. Deu para entender? Mas isso não quer dizer que essas coisas não são de Deus. Isso não quer dizer que um cientista, como co-criador, como alguém que recebeu de Deus a imagem e semelhança dele, não pode pegar uma planta, uma substância, que em alguma circunstância pode fazer mal e transformar ela em benéfica. A maior parte dos remédios que você consome em casa tem o álcool como elemento condutor. É o álcool que está levando para o teu sangue. E você está bebendo álcool. Ah, bebi álcool. Meu Deus, bebi álcool. Porque o homem é co-criador. E se você tiver um remédio, não é porque ele tem álcool que você vai deixar de consumir. Porque isso é uma coisa. Agora, se você sabe que se você se viciar em álcool, você vai ter problema. Você não sabe disso? Dá para separar as coisas aqui? Por que eu estou falando isso? Para a gente desmistificar da nossa cabeça de que a gente não tem que mexer nas coisas, porque tem coisa que não é de Deus, tem coisa que é de Deus, tem coisa que... Deus te chamou para ser co-criador. Ele criou todas as coisas e te deu inteligência e capacidade de recombinar, de criar, de usar, de modificar. E você é responsável por cada uma dessas coisas que você faz. O mesmo Deus que te deixa derrubar uma árvore para fazer uma casa ou uma canoa, é o Deus que sabe que se você derrubar todas as árvores, você está destruindo o meio ambiente. Você tem que ser responsável. Essa casa foi Deus que te deu para cuidar. O homem é cuidador do jardim, o homem é cuidador da criação. Mas ele é co-criador também. Por isso que Deus deixa que o homem plante. O homem planta, o homem pega a semente, coloca no chão e planta. Isso é uma interferência. Nós somos co-criadores. Se Adão quisesse plantar só cana de açúcar aqui, ele plantaria. Se ele quisesse plantar só feijão aqui, ele plantaria. E aqui ele poderia plantar, ele poderia fazer um desenho com essas plantações, ele poderia misturar uma semente com outra, sei lá o que ele poderia fazer. E depois do pecado, isso ficou ainda mais solto, mais misturado. A gente erra, a gente acerta, mas nós somos co-criadores. O que foi que Deus fez quando criou os animais? Quem foi que escolheu o nome dos animais? Então nós vamos fazer esse exercício agora. Tudo bem? Eu sou um bicho, eu cheguei aqui com você. Tenho 2 chifres na cabeça. Não, pode ser você. Você também é co-criador aqui, ó. Chegou aqui, ó. E eu tenho uma bola aqui embaixo da minha barriga, com vários biquinhos, por onde sai leite, né? Os bichinhos vêm com... E eu tenho um rabo assim, e eu faço... Dá um nome pra mim. Vaca. Oi, dá um nome, cria um nome. Vai? Claro que você tem. Se você fosse criança, como você responderia? Vai? Pode falar. Fala. Não, pensa agora. Vai. Não te inspira? Fala, inventa um nome aí, vai. Que nome você vai dar? Drote. Gostei desse nome. Olha que nome legal. Drote. Esse animal tem cara de drote ou não? Drote. Tem ou não tem cara de drote? Nada a ver? Nada a ver? Ou tudo a ver? Vou fazer uma pergunta para vocês. Se tivesse uma corrida entre o limão e a banana, quem ia ganhar? Por que todo mundo respondeu limão? Por quê? Se você tivesse que contar um segredo para alguém,
Pro azul ou pro vermelho? Para quem você contaria seu segredo? Um segredo que você não quer que conte para ninguém. Você contaria pro azul ou pro vermelho? Por que todo mundo está respondendo azul? Imagina uma forma agora toda pontiaguda e uma forma toda redonda. Qual delas é Kiki e qual delas é Boba? A pontiaguda é Kiki ou Boba? E a redonda é o quê? Por que todo mundo responde igual? Vou falar uma coisa para vocês. O nome disso é sinestesia. O que isso quer dizer? A nossa cabeça está constantemente fazendo associações e ligações. Uma cor não é só uma cor te lembra de um som te lembra de uma forma. Quando ele pensou drote, é porque ele pensou no quê? Olha, drote, agora se ele tivesse falado assim, ó, pipi, você não ia achar estranho? Um boi, pipi? Agora não podia ser. Ó, que bicho é aquele? Talvez Adão tenha dito isso. E daí foi. Chegou em português milhares de anos depois. Boi. Boi tem cara de boi? Tem cara de boi, boi? Tem? Eu gosto de ver vocês indo. Sabe por quê? Porque vocês estão achando tudo que eu estou fazendo aqui ridículo. Isso é sinal de quê? De que vocês são todos adultos. Que pena. Que pena, porque Deus disse que vocês podem ser como crianças, vocês podem ter um olhar mais leve para a vida. Vocês são co-criadores com Deus. Ele não chamou vocês para repetirem o que já está feito, Ele chamou vocês para inovarem, para usarem. A Bíblia é um livro de quê para vocês, na opinião de vocês? A Bíblia é uma obra de arte. Eu não estou inventando isso. Mais de 80% da Bíblia é poesia, obra de arte. A Bíblia é uma obra de arte. A Bíblia tem criatividade dentro. A Bíblia tem música dentro. A Bíblia tem ficção. Sabia que a Bíblia tem ficção? Ficção. Tem coisas na Bíblia que não aconteceu na vida real. Você sabia disso? Ou você acha que realmente Lázaro olhou lá do céu e falou: e aí, rico? Beleza? Como é que tá aí no inferno aí o rico? Ô, Lázaro, firmeza? Você acha que foi isso que aconteceu? Foi isso? Aí você ficou chateado porque eu fiz uma brincadeira falando de um texto bíblico? Ficou chateado? Porque eu tenho certeza que Deus não ficou. A gente acha que não tem brincadeira. A Bíblia tem comédia, sim ou não? A Bíblia tem situações de humor, sim ou não? Você não sabe, talvez, mas tem. A Bíblia tem um livro inteiro de comédia. O livro de Esther é um livro de comédia. Ele foi feito para ser engraçado. Já perceberam que o livro não fala de Deus do começo ao final? Já perceberam que o livro não fala de Jesus, de Deus, de Senhor, de Jeová, de nada? Ele é um livro secular. É um livro do mundo. Me diga uma coisa que está debaixo dos céus que não pertence a Deus. Você pode ter uma resposta diferente, mas Deus diz assim, Jó 41:11. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe, porquanto tudo que está debaixo dos céus é meu. Você está debaixo dos céus? De quem você é? E a sua roupa? E o terreiro de macumba? De quem é? Ah, esse não pode ser de Deus. Esse veio de outro planeta para cá. E as pessoas que frequentam outras religiões diferentes da sua, de quem são elas? Mas nós criamos regras para Deus. Nós enquadramos Deus. E hoje o que rege a nossa vida dentro da igreja é isso aqui, ó. Medo. Você morre de medo de Deus. Porque quando você começa a brincar, o que você faz? Ele vai mandar um raio. Ele vai consumir. Uma vez eu estava numa mesa e tinha um cara ateu na mesa. Ateu não, ele era agnóstico. Ele não tinha certeza das coisas. E ele era namorado de uma amiga minha da igreja. Ele era um cara canadense e já tinha viajado o mundo inteiro, falava mais de 5 idiomas, um cara muito intelectual, muito inteligente. Cara... E ele gostava de provocar os crentes, era muito engraçado de ver, porque ele ficava brincando com as meninas ficavam, morriam de medo, as amigas dessa minha amiga. Aí uma vez eu cheguei numa sala, ela estava discutindo assim, ó. Uma menina estava discutindo com ele. O verdadeiro cientista tem que acreditar em Deus. Aí eu tive que me interferir e falar, você quis dizer que é possível ser um cientista e acreditar em Deus, né? Você quis dizer que é possível, certo? Foi isso que
E aí o cara, a gente começou a conversar, e teve uma vez que foi um negócio muito louco. Vocês vão ficar chocados se eu falar o que ele falou? Prometem? Vocês vão sair falando que fui eu que disse? Tem vídeo aqui para eu comprovar. Se alguém me difamar, vou processar. Esse cara estava na mesma vez e falou bem assim, esse Deus que vocês acreditam é uma bicha louca. Ele falou isso. Calma. Você não concorda com ele, certo? Eu também não. Sabe o que aconteceu na hora que ele falou isso? Sabe o que aconteceu exatamente no momento em que ele falou isso? Nada. Então Deus não mandou um raio para queimar ele. Deus não mandou fogo do céu. Opa. Deus não mandou fogo do céu. Então talvez Deus não tenha ficado tão chateado assim. Ou será que ele ficou? Não, de repente ele está só esperando para matar ele depois. Porque Deus é assim, mano. Não brinca com ele não, que ele te mata. Entendeu? Ele mata mesmo. Tem dó de ninguém, não. Deus é na peixeira. Deus não matou o rapaz até hoje, pelo menos. Fico feliz por isso. O rapaz poderia ter morrido naquela hora também, lógico. Poderia ter morrido por uma outra razão. Não sei, é difícil a gente calcular, né? A gente saber o que é o que, né? Mas o rapaz não morreu, nem eu. Graças a Deus, que mesmo não tendo dito isso, já fiz coisa muito pior na minha vida. Mas Deus não me matou também. Aí eu pensei, se Deus não matou, o que eu tenho que fazer agora? Já sei, vou dar uma de Pedro. Pegar uma espada aqui e cortar a orelha dele. Flapt. Vou defender Deus. Ei, cara. Deus não é nada disso não, viu? Você respeite, viu? Todo mundo na mesa ficou como? Como vocês ficaram. A cara de vocês foi muito engraçada. Vocês fizeram assim, ficaram assim, até a respiração perdeu até o compasso. Ficaram com aquela cara de drote. É muito legal essa palavra. Todo mundo ficou com aquela cara assustada, né? Aí eu falei assim, cara, eu entendo o que você quer dizer. O que ele quis dizer com isso? O Deus que vocês acreditam é uma bicha louca. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que para muitas pessoas, Deus é um afetado que está lá no céu, exigindo obediência, e quem não obedece, ele mata. Do jeito que a gente pensou que ele faria com o rapaz. Ele tem razão. Para muita gente, Deus que acredita. Ele tem razão no que ele falou. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou de um jeito muito agressivo. Ele ofendeu as pessoas da mesa. Eu não estou dizendo que ele foi certo nisso, não. Não estou dizendo que foi certo o que ele afirmou. Ele não estou dizendo que ele tem razão porque Deus é assim. Estou dizendo que ele tem razão porque muita gente acredita num Deus assim. Ele ofendeu as pessoas e não foi legal. Mas na hora que ele falou isso, eu falei assim, cara, eu entendi o que você quis dizer. Eu concordo com você. Muita gente acredita num Deus assim. Mas eu, por exemplo, tenho uma visão totalmente diferente de Deus. E a própria Bíblia apresenta Deus de um jeito diferente. Apresenta um Deus que é de misericórdia, não que vai matar quem não obedece a ele a qualquer instante. Não é assim. Aí ele foi, se acalmou, a conversa continuou. Depois ele falou para minha amiga assim, se eu fosse estudar a Bíblia com alguém desses seus amigos, aí ia ser com o Estevão, ele é o único que dá para conversar. Ele falou. Depois ele acabou não estudando. Terminou o namoro, foi embora do Brasil e tal. Mas curiosamente, eu só consegui criar um diálogo com ele porque eu botei na minha cabeça que eu não preciso defender Deus. E que se eu, que sou um ser humano falho, consigo ser tolerante, quanto mais Deus não é tolerante. Mas Deus é justiça? Ele vai ser, quando for a hora certa ele faz justiça. Os desígnios dele são muito maiores do que os meus, eu não sei como ele faz, quando ele faz. Só sei de uma coisa. Está na hora de você baixar essa sua bola aí de medo de Deus, relaxar um pouquinho. Não estou falando de temor. Não estou falando de aproximação humilde diante de teu Deus e dizendo, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Mas esse medo que você tem de Deus, ele não se justifica em nada. A ponto de que quando você vai orar para pedir uma coisa de Deus, você inventa razões para Deus te dar o que você quer. Já percebeu isso? Senhor, eu peço muito que o Senhor me cure para que eu testemunhe desse milagre.
Porque se você simplesmente pedir para Deus te curar, Ele não vai te ouvir, né? Senhor, me dá esse carro, ó Pai, para que eu dê carona aos irmãos da igreja. Não é para mim, Senhor. Não, não. Essa Mercedes-Benz é para eu testemunhar de que o cristão é cabeça, não cauda. Está inventando desculpas para Deus. Ah, Pai, eu queria tanto que meu grupo gravasse um CD, fizesse bastante sucesso, mas não por mim, não. Para levar teu evangelho. Engraçado de ver, mas tem um povo que faz isso. No meio da música é muito engraçado. Eles te mandam um videoclipe deles. Aí eles pedem para você compartilhar. Para quê? Para que essa mensagem de amor chegue aos 4 cantos da terra. A gente sempre tem que arranjar uma desculpa de adulto para um desejo de criança. Enquanto a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que quem se aproxima de Deus tem que se aproximar dele acreditando que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus é presenteador. Então quando você chega com Deus para pedir algo, Deus, queria tanto um carro porque esse carro é da hora. Ele é legal, eu ia ficar tão feliz tendo um carro desse, Deus. Quando a Sofia chega com o pai dela e diz assim, papai, me dá mais um chocolate. Ela não diz assim, papai, me dá mais um chocolate porque amanhã eu não vou comer. Vou ficar off essa semana, então eu vou comer mais chocolate, vai me dar uma alegria, eu vou dormir bem, tranquilão, entendeu? E depois eu vou compensando durante a semana. Ela fala assim com o pai dela. O que ela fala para o pai dela? Vai me dar um chocolate? Aí o que o pai pergunta? Ela já comeu 5. Aí o que você pergunta para ela? Por que, filha, você quer mais um chocolate? E a Sofia fala o que para ele? A verdade. Porque é gostoso, porque eu quero. E ele, como pai, é quem decide se ela vai receber ou não. Deu para entender? Ele diz assim, não, filha, você já comeu demais, você vai ficar com dor de barriga, eu não vou te dar. Ou ele até como pai pode dizer assim, ó, eu vou te dar, e depois você vai ficar com dor de barriga e você vai aprender. Ele é o pai, ele que decide. Ele vai dizer assim, eu vou dar para ela, porque ela vai passar, a gente vai ficar 1 mês sem comer chocolate, eu vou dar esse chocolate aqui para ela. Ou ele vai dizer assim, não vou dar para ela, não, mesmo que não faça mal, para ela aprender, controlar e não comer tanto chocolate. Quem que decide essa inteligência toda? O pai. Ora, se vocês que são pais maus conseguem dar coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais o vosso pai que está nos céus. O que a Bíblia fala? Em um evangelho diz, vos dará o seu espírito àqueles que o pedirem, ou vos dará graciosamente todas as coisas. Você entendeu a diferença? A gente está falando com Deus como se Deus fosse matar a gente, e Deus, na verdade, convida a gente a viver a vida de coração aberto. Mas inventaram um monte de regras para Deus. E a gente tem medo, e quando a gente está falando de criatividade, tem um grave problema nessa história toda. Gente do céu, já vem as regras, tudo é regra nessa vida, eu não aguento mais. Quando a gente está falando de inovar dentro da igreja, o maior empecilho é esse. É o medo de Deus. Quando eu estava jovem na igreja, jovenzinho na igreja ali, eu fiz um negócio, coloquei um... Olha que bobagem, gente. Eu subi lá no púlpito ali, né? E aí a gente fez uma carcaça de uma rádio, como se fosse uma rádio, né? E aí a gente ficava apresentando um programa, JA e tal. Aí chegou aquela irmã que já anda assim, ó. Você vê a maldade da irmã quando ela não move o braço. Ok? Então a irmã, quando vem andando assim, ó, é gente boa. Quando ela vem andando assim, ó, você já vê que vem maldade ali. Aí esta irmã querida, né? No Santíssimo não. No Santo. Né? Então eu não podia colocar uma carcaça de rádio no Santíssimo. No Santo sim. Por quê? Porque Deus está menos no Santo do que no Santíssimo. No Santíssimo Deus está mais. Entendeu? Na nave ele já está bem pouquinho. Fora da igreja ele não está mesmo. A onipresença de Deus só se aplica ao Santíssimo e um pouquinho ao Santo e quase nada na nave. Entendeu? Salão de jovens ele já não vai faz tempo. O Santíssimo não. Aí, poxa irmã, o que tem a ver?
Esse é o maior argumento que a irmã dá. Então, essa irmã tive vários problemas com ela. Você sabe que este não é o ritmo certo. Você sabe que este não é o ritmo certo. Irmã, por favor, mostra para mim qual é o ritmo certo. Você sabe. Me mostra, irmã, bate assim na mão, mostra para mim como é que é o ritmo certo, que eu quero aprender o ritmo certo. Me mostra a partitura do céu, eu quero ver. Cadê? A Bíblia de vocês tem esse livro, partituras? Já leram? Salmos, Provérbios, Cantares, partituras. Já viram? A Bíblia de algumas pessoas tem um livro chamado Partituras. Impressionante. Coincidentemente, Deus não gosta de nada que vem da África. É uma bela coincidência. Você não acha? Não é uma coincidência tremenda? Gente, tudo que vem da Europa, Deus acha top. Dos Estados Unidos, dos brancos americanos, ele também acha top. Agora, música de negro, Deus não gosta. Ele não gosta. Engraçado, eu achei uma coincidência maravilhosa. Ele não gosta de blues, não. Jazz também não gosta. Porque é coincidência, não sei porque ele não gosta. Ele não gosta de samba, por quê? Lógico que ele não gosta, por quê? Eu não sei, mas não gosta. Gosta de samba. Ele não gosta de nada que veio através de negros, ele não gosta. Ele só gosta das coisas que os brancos fizeram. É uma bela coincidência. Mesmo aquelas músicas que estão no nosso cenário que já foram músicas pagãs, de brancos, ele gosta dessas também. Também gosta, tem várias, você sabe disso, né? Sabe que tem música linária que era pagã, de branco. E Deus gosta. Deus gosta das batidas da Europa, Deus não gosta das batidas dos pretos. Coincidentemente, Deus tem o mesmo gosto que você. Olha só. Que roupa que Deus aprova a tua roupa? Deus aprova a tua roupa, sim ou não? Consciência plena? Mas tem alguma mulher aqui que acha diferente de você, que Deus não aprova a tua roupa. Eu aposto com você. Sabe por quê? Porque ela não usaria a tua roupa. Você também, Deus aprova a tua roupa? Deus aprova a tua roupa? Tem algum homem aqui dentro que discorda de você? Não, porque o cara está usando um bordado aqui, uma jaqueta meio esportiva de calça jeans. Deus não usa calça jeans. Deus usa calça social. Ok? O que eu estou falando para vocês aqui? Que tudo é besteira, que nada é nada, que tudo é tudo. É isso que eu estou falando para vocês? Não. Estou falando para vocês entenderem uma coisa. Vamos separar o que é combinado entre nós e o que é de Deus. Nós combinamos entre nós, como sociedade, que aqui a mulher não coloca os seios de fora. Não foi um combinado nosso? Foi ou não foi? Certo? É uma hipocrisia tremenda, porque no Facebook, vários desses jovens que estão aqui tiram foto mostrando mamilo, sim ou não? Os homens. Sim ou não? Assim, ó. Ainda coloca embaixo. Encontrei a calmaria de um lugar que só aproveita da paz. Né? Sem camisa na praia. Sim ou não? Mamilo de homem pode. Mamilo de mulher pode? Não, porque o mamilo da mulher é diferente do homem, porque ele é um mamilo de mulher, entendeu? E o do homem é um mamilo de homem. Então são combinados na nossa sociedade. Mas se você pega o seu aviãozinho aqui da imaginação, o aviãozinho da imaginação e voa, atravessa o Oceano Atlântico e pousa lá na África, vai ter mulheres adventistas com seios de fora, decentemente com seios de fora. Você entende isso? Você está entendendo o que é de Deus e o que não é de Deus? Nós temos os nossos limites. Nós temos que cuidar com os nossos limites porque nós estamos dentro de uma sociedade, de uma cultura, certo? Isso faz sentido para você? Mas você entende que tem realidade diferente da sua? Você acredita que tem realidade diferente da sua? Você acredita que Deus pode gostar de uma música que veio da África? Você acredita mesmo nisso? Você aceita a possibilidade de que Deus pode, lá no céu, não estar incomodado com uma batida que é... Você acredita nisso ou não existe essa possibilidade? Não. Essa não. Essa Deus não gosta. Porque ela mexe da cintura para baixo. E Deus criou da cintura para cima. A cintura para baixo não foi Deus que criou. Certo? Tanto que ele colocou um livro inteiro da Bíblia dedicado a sexo. Está lá. E é um livro de música. Um livro de cantares dedicado ao sexo. Se você discorda de mim, você tem que ler mais, estudar mais esse livro. Estudar mais a Bíblia. É um livro inteiro dedicado à sexualidade entre homem e mulher. E tem referências a seios, a vagina, a pênis. Está tudo lá escrito. Só que as traduções, os eufemismos, né, no português, está tudo lá. Gente,
O que eu estou falando para vocês não é nada diferente daquilo que está na Bíblia. Agora você vai dizer, se isso está mexendo com você, te incomodando, você dizendo, daqui a pouco vai ter gente tocando samba na igreja. Calma, fica tranquilo. Porque talvez no combinado de vocês não possa ter samba. Está tudo certo. Porque no momento em que eu escandalizei meu irmão, eu já perdi meu irmão, já estou errado. Faz sentido? Se eu sei que se eu chegar aqui na igreja e pegar um pandeirão e vocês ficarem assim, ó, eu vou dizer assim, qual foi o propósito desse culto? Chocar todo mundo. O culto é para chocar? O culto é para quê? O culto a gente presta a quem? No momento em que eu transformei o culto numa cultura para chocar, no momento para chocar, o que eu fiz com o culto? Eu acabei com o momento do culto. Faz sentido? Então, calma, fiquem calmos, está tudo bem, está tudo certo. E se você discorda, você pode falar agora, eu gosto quando fala agora. Alguém quer falar agora? Alguém quer falar agora? Pode falar agora, eu aceito. Eu faço uma pausinha. Não? Tudo bem? Então tá bom. Avançando aqui para dizer que Deus é maior do que a gente consegue enquadrar. Que a nossa cabeça tem limites. Mas que a de Deus é diferente da nossa. Que Deus pode usar quem você imagina que Ele não pode usar. Que Deus pode fazer coisas que você não imagina que Ele pode fazer. E que enquanto você não estiver livremente na presença dEle, todas as amarras que te colocaram vão ser presas. O Gilchrist Sprove, quem já ouviu falar de Gilchrist Sprove? É um cantor da nossa igreja. Ele é das Ilhas Virgens. Ok? E ele veio para o Brasil. E na época que ele veio para o Brasil, estava fazendo um grande sucesso aquela música. Entra na minha casa. Já viu essa música? Entra na minha vida. Que é uma música sertaneja, né? Mexe com minha estrutura. Olha todas as feridas. Que é uma expressão muito nossa brasileira. A gente acha estranho, mas a gente canta o country. Que a música country é uma das músicas que Deus gosta. Que é uma música... que é uma música de brancos norte-americanos. Então ele gosta. Mas é aquela música, por exemplo, você canta Deus enviou seu filho amado. Isso é um country. E você canta na moral, sem problema. Você canta, você acha legal. Porque ele vive. A gente canta e é legal. E eu acho legal country. Eu acho uma música bonita. Eu acho boa para contar a história, né? Acho muito legal mesmo. E o Gilchrist ouviu essa música, que é o do nosso country, que é o sertanejo. E ele falou, não senti nada cantando aquela música. Ele estava no carro um dia e ele ouviu uma versão em pagode dessa música. E ele é lá de uma ilha majoritariamente de afrodescendentes, certo? Então, por exemplo, eles cantam nas igrejas adventistas de lá hinos que têm batidas assim, ó. No meio da igreja. Gente que nem a gente, tá? Eles não têm menos Jesus. Eles não têm menos Jesus que você porque eles cantam essa música. Dá para aceitar isso um pouquinho? Ok, então eles estão lá. Estão lá cantando. Ele ouviu no carro dele. Entra na minha casa. Entra na minha vida. E ele disse que naquele momento, aquela música emocionou ele tanto. Ele caiu em lágrimas. Oh, Senhor, entra na minha casa, Pai. Entra na minha vida e tal. Ele disse, vou levar essa música neste ritmo para o meu povo cantar lá nas Ilhas Virgens. Curiosamente, esse cara representa a igreja, canta nas conferências gerais e tudo mais. Então, entende que, quando a gente está falando de semiótica aqui, né, que o nosso amigo Felipe estuda tanto, existe... as coisas podem ter uma mensagem em si, mas quem completa essa mensagem é quem recebe a mensagem, é quem interpreta a mensagem. Então, se quando você ouve isso aqui, ó, quando você ouve um samba, você pensa em um monte de coisa, escola de samba, não sei o quê, você lembra do teu passado, você lembra das coisas ruins da tua vida, alguém de outra cultura, um esquimó, quando ouve esse ritmo, ele não vai pensar em escola de samba. Por quê? Porque ele nunca viu uma escola de samba. Então, quando ele ouvir, ele não vai sambar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Porque para ele é só uma música feliz, com ritmo agitado. E para ele está tudo certo. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, só exemplificando, eu estou usando extremos para exemplificar para vocês que
Nós estamos constantemente nessa terra recombinando, constantemente nessa terra recriando. E que Deus, ao contrário do que você pensa, não é um brasileiro de Curitiba, branco, com 40 anos de idade. Deus sequer é homem. Você entende? A imagem e semelhança de Deus não é o homem do sexo masculino. Homem e mulher combinados, sim. Aí você tem uma representação da imagem e semelhança de Deus. Por isso que se tornam uma só carne. E juntos, olha o que homem e mulher podem fazer juntos. Gerar vida. Olha que coisa interessante. Eles geram vida a partir de si, assim como Deus faz. Essa é uma das coisas da característica de Deus. Então Deus é homem ou é mulher? Deus consegue ser atencioso como uma mulher. Eu estou falando dos clichês aqui, tá? Ele consegue ser corajoso como um homem. Ele tem todas essas características que a gente diz que são mais do homem ou mais da mulher. Deus tem todas elas. Então Deus não é um homem. Deus não é branco, nem preto, nem nada. Deus é Deus. Deus não gosta de canto, nem de música clássica. Ele gosta do homem. E o homem está constantemente recombinando na música, na arte, nos sons, recriando, ressignificando, pensando, imaginando, mudando. E Deus, na sua misericórdia, olha para o homem e usa as obras dos homens, que são más, para a sua própria glória. Porque ele sabe que tudo que o homem faz, mesmo quando bem intencionado, em si é mal, porque nós somos pecadores. Você construiu sua família, sim ou não? Construiu? Foi 100%? Nunca errou? Não, já errou, você já vacilou. Sua mulher já vacilou, seu filho já vacilou. Mesmo assim, Deus abençoa a tua família. Deus não quer uma família perfeita. Deus não quer pessoas perfeitas, Ele quer pessoas dispostas. Então, quebra o teu medo aqui de Deus. Porque Deus não está esperando que você tenha ideias boas. Deus está esperando que você seja disposto. Muitas ideias malucas são as ideias que Deus vai usar. A gente tem medo de dar ideia maluca. Porque o que é uma ideia maluca? Uma ideia maluca é um homem chegar debaixo do domínio romano e falar assim, não vim lutar contra vocês, o meu reino não é daqui. Isso é uma ideia maluca. Uma ideia maluca é um homem que podia simplesmente dizer assim, vê, cuspir no chão, fazer uma lama, passar a lama no teu olho e te mandar lavar num poço. Isso é uma ideia maluca. Você entendeu? Uma ideia maluca é no meio de um país de judeus, um homem passar num campo colhendo espigas, em pleno sábado. Quebrando um mandamento que era vigente, uma lei que estava ali inspirada por Deus. Essas coisas são ideias malucas. O que é uma ideia maluca? Um cristão entrar no meio do Areópago, um templo de deuses pagãos, e começar a pregar. Usando um deus deles. Posso fazer uma adaptação dessa história de Paulo para os nossos dias? Posso? Você entende o que era o Areópago? Ou você acha que o Areópago era um lugar em ruínas com colunas brancas? Que fica lá na Grécia. Você entende que hoje, esses lugares que você vai na Grécia, e você tira a foto assim, eu aqui... Você entende que aquilo ali antes era um terreiro, ou não entende? Que aquilo ali antes era um templo de outro deus, um templo pagão, você entende isso? Você entende que sacrificavam bicho naquele templo lá para outros deuses? Que tinha prostitutas cultuais, que tinha possessão? Já viram falar disso? De possessão que tinha esse negócio? Nunca ouviram falar? Essas mulheres recebiam esses espíritos e começavam a revelar as coisas. Já ouviu falar disso? Aí você vai para a Grécia com a sua família e tira. Mas se você for para a Bahia, você não tira foto na frente de um terreiro. Ou tira? Só daqui a 2000 anos. Que aí já saiu, já o que tinha lá dentro já foi embora. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Você entende a diferença? Você tira a foto e leva para casa uma recordação em frente a uma estátua de Apolo. Sim ou não? Mas você não tira a foto e leva para casa em frente a uma estátua de Ogum. Por quê? Porque Deus ele não tem tanta raiva das religiões que não vêm da África. Tem mais as que vêm da África. Você entra em Roma, você entra numa catedral e tira foto. Estão lá todas as estátuas dos santos. Mas você não se sente à vontade para estar na Nigéria, entrar num lugar e tirar uma foto, está lá as imagens de todos os santos. E você dizer, olha como foi bem esculpida essa estátua. Interessante e bonito, né? Você acredita nisso? Não acredito. Mas é bonito, não é? Interessante, valoriza a religião do outro. Sabe o que Paulo fez? Paulo entrou no terreiro da época dele. É terreiro, matava um bicho lá, você entendeu? Matava um bicho lá assim, pega isso aqui, Apolo. Você entendeu? É isso que acontecia lá. É isso que acontecia, só para ficar bem claro.
certo? Olha aqui, né, Dionísio, vamos fazer sexo aqui, meu, em homenagem a Dionísio. E juntava aquela galera toda ali, bebendo vinho, fazendo sexo e aquela loucura. Aí eles comiam, criança aqui, tô ouvindo, é fogo. Então comiam, engoliam tudo, aí colocavam para fora, comiam de novo. Aí faziam coisas que adultos fazem com a comida, depois comiam a comida. Você entendeu o que acontecia? Ou não está claro para você? Aí Paulo entrou no meio desse negócio. Aí foi vindo várias estátuas aqui, ó. Ao Deus tal, 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 tal Deus, tal Deus. Algum desses caras é Deus? Sim ou não? Nenhum deles é Deus? Você diria que eles são o quê? Do que você chama os deuses de outras religiões? Você diz que são o quê? Estátuas ou ídolos, ou diz o quê? Que é uma coisa que ofende até as pessoas de outras religiões. Quando você chega com um cara do candomblé, por exemplo, você diz assim para ele, Exu é Satanás. As pessoas não fazem isso. Você está ofendendo a pessoa profundamente. Porque para ela, Exu é um dos orixás criados por Olorum, que é o Deus criador de todas as coisas, pai de todas as coisas, que habita. Mais ou menos como a gente acredita em Deus. Tem um Deus, eles acreditam que tem um Deus. Só que esse Deus criou o orixá, é a crença deles. Aí você diz, não, esse é o diabo. Então ele entrou no terreiro lá, onde talvez você dissesse, olha, um monte de estátua para um monte de diabo. Elas não eram nem branquinhas, como você vê bonitinha. Elas eram todas coloridas. Sabia disso? Que descobriram que na Grécia era tudo pintado, tudo colorido. Então, interessante de pensar isso aí também, né? Não é aquela coisa plácida que você pensa, os caras dando de toga ali. Branco, né? Tal. Branco, né? Branco de branco. E aí o que acontece? Paulo entrou ali e viu uma estátua ao Deus desconhecido. O que Paulo fez? Atenienses, vocês todos vão para o inferno. Fez o que ele fez? Atenienses, os deuses que vocês seguem são demônios. Fez o que ele fez? O que ele fez? Atenienses, muito me admira a religiosidade de vocês. Parabéns, muito legal ver a religiosidade, a devoção que vocês têm aos deuses de vocês. Muito legal. Parabéns, atenienses. Você consegue trazer isso para os nossos dias? Você consegue se imaginar num contexto com uma pessoa de outra religião chegando com ela dizendo assim, olha, muito legal a sua religiosidade. Muito interessante ver a maneira com que você se dedica à sua fé. Poxa, que bonito ver isso. A maneira que você trata a sua família por causa da sua religiosidade, que é totalmente diferente da minha. Muito interessante. Nossa, que bonito esse colar que você está usando. As cores são muito bonitas. Que interessante, um trabalho artesanal tão bonito, tão interessante. Que bonito este templo. Que bonito vocês aqui. Que bonito que todos vocês usam branco e que prezam pela humildade. Aqui todos são iguais. Que bonito isso. Olha, andando por ali, eu vi uma estátua ao Deus desconhecido. E é desse Deus que eu vim falar para vocês. Você entende? Aí Deus fez o que com ele nessa hora? Queimou ele. Porque Deus não gosta de brincadeira. Deus não gosta de invenção. Não. Não. Isso é uma ideia maluca. E tem mais uma coisa que eu vou falar para vocês. Quem já ouviu falar disso aqui? O vento sopra onde quer. Quanto mais você estiver com Deus, mais o Espírito Santo vai soprar ideias malucas na tua cabeça. Porque o vento sopra onde quer. E o Espírito Santo age de maneiras que você não imagina. E ele te leva para lugares que você não imagina para fazer coisas que você não imagina. Quando eu entrei no mercado de agência de publicidade, todo mundo me dizia o quê? Como é que você vai conseguir ser cristão dentro de uma agência de publicidade? Ué, simples. Quem criou? Quem é o dono da agência? Quem que é o dono daquela agência? Por mais que tenha um homem que diga que é dono aqui, quem que é o dono de tudo que está debaixo dos céus? Então aquele terreno ali é de quem? O que é terreno do inimigo? O terreno do inimigo é o teu coração. Você entendeu? Vocês viram agora esse Desmond Doss que foi para a guerra? E lá na guerra, ele transformou a guerra no terreno de Deus? Sem usar nenhuma arma, salvou centenas de vidas e testemunhou? O que é um terreno do inimigo? O terreno do inimigo é o teu coração. É no teu coração que a guerra acontece, não é fora do teu coração. O bar é terreno do inimigo? Olha, se você quer entrar lá para encher a cara e ficar viciado, é o terreno do inimigo. Jesus, no entanto, sentava ao lado de pessoas que enchiam a cara.
e testemunhava. Agora o que eu estou querendo falar para você? Vai lá. Não, você conhece suas fraquezas, você não conhece? Eu tenho algumas fraquezas minhas. Por exemplo, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu já vi pessoas consumindo droga na minha frente, e isso não mexe comigo, não é dificuldade. Eu tenho outras dificuldades, tem lugares onde eu não quero ir, porque eu conheço algumas fraquezas que eu tenho. E lá, se eu for, eu vou cair. Então não vou, não é para mim. Você entendeu? Talvez entrar num bar para falar de Deus não seja para você, mas você acredita na possibilidade de que Deus pode levar esse homem aqui para sentar numa mesa e pregar? Existe a possibilidade, sim ou não? Mas falando desse jeito, Estevão, vai virar bagunça. Ué, porque Deus não tem capacidade de controlar o povo dele, é melhor a gente controlar, né, pastor? Vamos nós controlar, porque Deus não controla, é melhor ter uma regra. Melhor ter uma regra. Vamos ter uma gerência aqui embaixo, porque senão Deus não dá conta. Né? Melhor a gente ajudar ele aqui a fazer o trabalho dele. Acredite na possibilidade de que quanto mais você andar com Deus, mais Ele vai te chamar para o extraordinário, para o diferente. Ele vai te chamar para o que você não imagina. Ele vai te chamar para o que ninguém concorda. Ele vai te chamar para o que ninguém aceita. É por isso que Ele vai te chamar. Eu dou graças a Deus porque tem um amigo meu que agora está em Recife fazendo sabe o quê? Olha o trabalho que esse meu amigo está fazendo lá em Recife. Olha que coisa bonita. Ele está lá hoje em Recife, criou a primeira igreja dentro da maior favela vertical da América Latina. Há anos essa favela está lá, chama Edifício Holiday. Nunca ninguém tinha conseguido fazer uma igreja lá. Pois esse meu amigo, de bermuda, tatuado, careca, ganhava mais ou menos uns 100 mil reais por mês morando em São Paulo, aos 23 anos de idade. Sabe o que é 100 mil reais por mês? Eu não faço ideia. Mas ele ganhava 100 a 200 mil reais por mês, fotografando gente famosa e tal. Pegou ele, a esposa e a filhinha dele, foram para Recife. Chegando lá no Edifício Holiday, e aí, mano, beleza, firmeza? Entrou, ninguém achou ele estranho, porque ele é diferente. Você entendeu? Se você chegar lá assim, ó, olá, tudo bem, irmãos? Nós somos da igreja adventista, né? E nós gostaríamos de fazer um trabalho, né, de evangelismo. Sai fora, irmão. Sai fora daqui, mano. Tá louco? Mas Recife é diferente. Quer o quê, boy? Tá entendendo? Entendeu? Sai daqui, vice. Sai logo daqui, velho. O cara te expulsa de lá. Esse meu amigo não, ele entrou beleza, tranquilão. Acharam talvez que ele era mais um dos loucões que andavam por lá. E foi falar com um traficante que manda no prédio. E pediu assim, ó, posso fazer uma igreja aqui? Depois de muito tempo indo visitar na casa das pessoas. Beleza, tranquilo, faça aí, velho. Foi lá. Montou a igreja. É a primeira unidade que foi reformada do edifício inteiro. Os moradores fizeram um mutirão para reformar a unidade onde está a igreja ali. Um dia desse ele me falou que estava pregando aqui para umas pessoas na calçada. Você costuma pregar na calçada para morador de rua? Não sei, eu também não é uma coisa que eu faço muito, mas ele faz. E ele está lá no meio, né? Parecendo um louco igual aos outros. Chegou um cara com um machado assim, ó, na mão assim. Cadê? O que você está falando aí? Hein? O que você está falando aí com todo mundo aí com o machado na mão? Aí ele olhou e falou assim, ó, não liga para ele não, vamos continuar aqui. E continuou pregando. E o cara com o machado na mão, aí o cara olhou assim e foi embora. Fico feliz que meu amigo está lá fazendo esse trabalho. Esse meu amigo está fazendo um trabalho que ele faz assim, ele pega todos os travestis e prostitutas de rua, lá de Recife, todos eles. Aí ele reserva o melhor hotel de Recife, 5 estrelas. E faz um jantar para essas pessoas. Lá dentro desse hotel. Um jantar, 5 estrelas, todo mundo entra, senta. Depois, ele e a equipe dele, eles lavam os pés dessas pessoas. Fazem uma cerimônia ali de lavar pés com eles. Então tem uma hora em que a gente precisa entender que o nosso preconceito, a nossa religiosidade é o que nos impede. A nossa religiosidade, muitas vezes, é o que nos impede de fazer o trabalho de Deus. A imagem que você criou de Deus na sua cabeça está te impedindo não só de ver o que Deus faz, mas de Deus fazer na tua vida mesmo. Porque você fala e nunca você chamou um homossexual para jantar na sua casa. Fala, quando você para olhar, todos os teus amigos são brancos. Fala, tudo não, porque Deus é assim, mas também, né, também, fala, e está fazendo o quê? Sentando, esperando alguém te dar uma pasta de um ministério, toma, agora você é missão, tá? Agora você faz missão, tá bom, o que é? Distribuir livro. Fala, e não está entendendo
que Deus te chamou para fazer o extraordinário, não para repetir o que todo mundo fez já. Vou falar uma coisa para vocês. Ter uma ideia maluca não assusta Deus. Eu não estou dizendo que toda ideia que você tiver, você tem que fazer. Vamos todo mundo pelado para a igreja? Você acha essa ideia boa? Vem cá, quem acha essa ideia boa, levanta a mão. Todo mundo pelado para a igreja. Tem gente que achou, mas não quis levantar. Vou falar uma coisa para vocês. Eu acabei de dar essa ideia aqui. Dei. É uma ideia ruim? Sim ou não? Sim ou não? Depende, né, do que você está falando, né? Mas, a princípio, parece uma ideia ruim, não parece? Legal. O fato de eu ter falado isso fez as roupas de vocês desaparecerem? Fez? Ok, então vou dar uma outra ideia ruim. Ah, vamos explodir esse lugar aqui com todo mundo dentro? Aconteceu? Aconteceu o que eu falei? É isso que eu queria falar para vocês. A gente está se permitindo, a gente está se proibindo de criar e de dar ideias, como se o simples fato da gente falar se tornasse as coisas em realidade. Mas se a gente não se permitir falar, nunca vai se tornar realidade. Porque se você me perguntasse, mas Estevão, por que você acha que todo mundo tem que ir pelado para a igreja? Aí o cara fala bem assim, não, porque eu acho que está todo mundo ostentando muito dentro da igreja. Todo mundo está ostentando. Você entende que tem um princípio aí? Agora vamos partir desse princípio. Mas Estevão, será que pelado mesmo? Ela joga comigo, ela fala assim, eu acho que pelado vai acabar gerando um outro ruído. O que a gente não faz assim então? Vamos começar a vestir como as pessoas do nosso bairro se vestem. Você entende que partiu de uma ideia ruim e se tornou uma ideia boa? A gente está num bairro tão simples, a gente está se vestindo de um jeito que a galera não está sentindo a vontade de entrar na igreja. Tem uma igreja lá em Santo Antônio do Pinhal que fez um negócio muito legal lá em São Paulo. A igreja, aquelas coisas, sabe quando vem a grana da associação e fazem uma igreja chiquezona, pá, bonitona? Ninguém ia na igreja. Ninguém ia na igreja no bairro. Por quê? Porque eles diziam assim, minha casa é tão simples, eu vou nessa igreja chique. Sabe o que a igreja fez? Olha que ideia maluca, olha que ideia idiota. Olha como essa ideia é idiota. Eles reformaram todas as casas da rua. Olha que ideia maluca. Não é demais? Você entendeu o que é criatividade? Você entendeu que Deus te chamou para fazer o extraordinário? Vamos reformar todas as casas da rua. Todas vão ficar no mesmo padrão da igreja. E eles fizeram isso. Você entendeu que Deus te chamou para o extraordinário? E que com medo de Deus você nunca vai fazer isso. O que você vai fazer? Mas para Deus tem que ser o melhor. Se eles não querem, o problema é deles. Tá certo. Segue o jogo, toca o jogo. Tá certo, é isso mesmo. Deixa a igreja ser como ela tá, se veste como veste, toca como toca. De manhã faz o quê? Qual é o nome do culto de manhã no sábado? Culto divino. Da tarde é o quê? Culto humano. A gente criou um monte de regrinhas. Não, porque no sábado de manhã já é uma coisa especial. Porque Deus está mais de manhã, de tarde ele fica mais evangelizando. É estúpido. São regras estúpidas que nós estabelecemos. Que são combinadas entre nós e que Deus não tem nada a ver com elas. E Ele convida a gente para sair desse lugar comum. O fato de a gente ter falado esse monte de coisa aqui, aconteceu o quê? Quem morreu aqui? Alguém morreu? Alguém foi fulminado? Por que você acha que você vai ser? Se você ousar. Se você fizer diferente na sua igreja. Por que você diz assim, boletim? Quem foi que disse? Onde é que está escrito? Façais o boletim. Onde é que está escrito isso? Fazei, né? Fazei o boletim. Onde está escrito isso? Onde é que está escrito aqui, ó? Começai o JA às 16h30 e não durai mais que 1 hora. Onde está escrito? Façais o JA. Onde é que está escrito? Vinde todos os sábados às 8 da manhã para a igreja, tenhais a escola sabatina e depois o culto divino com uma pregação de 40 minutos. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso? Cantai músicas de uma compilação que a Casa Publicadora fez e chama de Inário, com a maior parte das músicas sendo traduzidas do alemão. Onde é que está dizendo isso que eu quero ver esse verso? Agora o que eu estou dizendo para você, também não tem um mandamento que diz assim, ó, não vão à igreja sábado de manhã, não façam JA. Não tem um que diga assim, não cantem música do Inário. Não tem mandamento para nada disso. O que eu só quero falar para vocês aqui é, a igreja tem um combinado. E dentro desse combinado, o que a gente pode fazer? E dentro do que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer? É muita coisa. Você entende que tem muitas possibilidades? Você entende que as igrejas todas têm a mesma cor?
o mesmo formato de banco. Onde é que está dizendo? Não façam uma igreja onde o púlpito é mais alto. Não pode ter uma onde é mais baixo e a igreja no formato de anfiteatro? Pode ou não pode? Pode ter uma que não tem som, porque tudo é cantado acústico, foi pensado na acústica? Pode ter uma que é no meio da natureza, só com uma cobertura? Compra o terreno, não derruba nenhuma árvore, faz só a cobertura? Pode ou não pode? Pode fazer o culto jovem na sexta-feira? Pode fazer o JA de manhã e o culto divino à tarde? Pode? Sim ou não? Pode comer dentro da igreja e fazer na hora do almoço? Sim ou não? Sim. Pode chamar os amigos de fora para virem para dentro? Pode. Excelente. Pode dividir todo mundo nas casas uns dos outros? E na hora da comunicação? Pode fazer um vídeo meio engraçado? Pode fazer um vídeo engraçado? Pode fazer comédia sendo cristão? Não pode fazer comédia? Entendeu? Pode estimular o jovem a namorar e não proibir. Fala assim, jovem, namora, namorar é bom. Dá para você falar do assunto importante sem proibir, mas permitindo? Quem aqui que está fazendo um programa para estimular o jovem a tocar música? Já viram algum programa? Hoje vai ter um programa de música. Chama um cara que fica só dizendo, façam música, ou todo programa de música tem que ser dizendo bem assim, ó. Estudos comprovam que essas batidas aceleram o coração e levam as pessoas a pecar. Todo culto de música tem que ser assim? É obrigatório ser assim? Ou pode ter um dizendo bem assim, ó, estudos comprovam que a música faz bem e que ouvir música alegra o seu coração. Não pode falar isso. Não pode ter um programa que diga assim, ó, vamos mostrar para vocês bons filmes para vocês assistirem e mostram. Ou todos os programas têm que ser assim, ó. Este desenho da Disney, da terceira coluna para a esquerda, se você virar de cabeça para baixo, parece um órgão masculino. Tem que ser assim tudo? E quando a criança vê isso, ela vai sair de lá querendo matar. Quem aqui já assistiu o Rei Leão? Quem matou um coleguinha? Ninguém? Eu matei um coleguinha. Assistiu o Rei Leão! Saí matando um coleguinha. Então a gente tem que fazer tudo que a gente faz. Tem que ser do mesmo jeito. A gente não pode fazer diferente. Vou falar uma coisa para você aqui, ó. Mesma ação gera a mesma reação. Atenção, presta atenção, que se você não guardou nada que eu falei, só vai ficar com raiva. Isso você tem que prestar atenção. Isso tem que prestar atenção. Isso tem que prestar atenção. Isso tem que prestar atenção. Atenção, atenção. Muita atenção. Se você repete o mesmo método, o máximo que você pode alcançar é o mesmo resultado. Faz sentido? Quem aqui está tendo problemas com a juventude da igreja? Ninguém quer participar dos programas de jovens. Levanta a mão, por favor, todo mundo. Vai lá, que eu sei. Eu então vou inverter a pergunta. Vocês estão com preguiça até de levantar a mão. Quem aqui não está tendo problema com jovens? Na minha juventude, se eu disser assim, ó. Hoje vem todo mundo. Quem não está tendo problemas? Ué, então eu vou repetir a pergunta. Quem está tendo problemas? Ok, todos nós estamos tendo problemas, não é isso? Ok. Aí o que você vai fazer? Já sei. Já sei o que fazer. Um festival de música. Pronto, vai resolver teu problema e repetir o que você já faz desde 1997. Com certeza vai resolver. Não, já sei. Vamos fazer uma banda onde tem um violão e um carrom. Carrom, para quem não sabe, é a bateria do sétimo dia. Bateria não pode, só pode se diluir os instrumentos e transformar em fanfarra. Aí tem bumbo, caixa, prato, mas espalhado não é pecado, conforme a gente lê no livro Mensagens Escondidas e Testemunhos Secretos. Então, vamos fazer uma banda de jovens, vamos fazer um coral. Você já tentou isso tudo, não tentou? E deu errado. Você repete o mesmo método, você chega no mesmo resultado. O máximo que se chega é no mesmo resultado. Então te permite pensar diferente. Quer ver uma coisa aqui? 1, 2, 3 e já. Os jovens vão fazer alguma coisa no sábado à noite. Eu vou te dar 10 segundos para pensar no que os jovens vão fazer no sábado à noite. Já. Levanta a mão quem pensou aqui em alguma coisa relacionada a filme e pipoca. Levanta a mão. Levanta a mão quem pensou em alguma coisa relacionada a esporte. Levanta a mão quem pensou em alguma coisa que não tem nada a ver com isso. O que você pensou? Na pasta para cantar. Boa. Você?
Comer pizza, né? Comida, pipoca, tá bom. Legal. Jogral. Ninguém pensou nada que a gente não teve... Alguém aqui, por um acaso, pensou em 30 segundos uma coisa realmente diferente daquilo que a gente já ouviu? Não. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça está constantemente repetindo. Ela foi treinada para repetir. Porque nos transformaram em malditos adultos. Porque se eu perguntasse para a Sofia o que um adulto ia fazer no sábado, o que a criança ia fazer no sábado à noite, sabe o que ele ia dizer? Eu vou comer algodão doce e voar. Ela ia falar alguma coisa do gênero. Você entendeu? Com a girafa. E aí você vai dizer, nossa, que bobagem. Não, mas comer algodão doce, quem sabe da cabeça dela, tá surgindo uma ideia que é assim, ó. Meu, e se a gente criasse uma peça de teatro muito louca, muito legal, envolvesse todos os jovens nessa peça para a gente exibir para a cidade, porque a cidade de Cascavel só tem comida, não tem cultura. Por que a gente não faz o primeiro teatro da cidade de Cascavel decente, a igreja adventista que vai fazer? E não um teatro que no final vai ter sempre assim, pega esse folheto. Não, não. É um teatro legal, com peças legais, que tem, no fundo, a mensagem que a gente acredita. Por quê que a gente não faz isso? Porque a gente está repetindo o mesmo método. Porque Cascavel só tem comida. Como é que a gente faz uma coisa diferente de comida? Por que a gente não cria o maior grupo de excursão para levar o povo para as cataratas daqui? Por que a igreja adventista não abraça isso? Por que a gente está abraçando as coisas que são inúteis e deixando o povo à mercê? O povo quer pão, a gente quer curar de lepra. O povo está com lepra, a gente quer dar pão. Comunicação, afinal de contas, é o quê? É o que eu quero te falar ou o que você precisa ouvir? Tem que decidir. Porque eu acredito que o evangelho é a resposta para tudo. Ah, o teu casamento está ruim? Está ruim. O evangelho tem resposta para isso, sim ou não? Tem ou não tem? Ué, então vamos falar de família. Cascavel está com alto índice de divórcio. Ó, vamos transformar esse lugar aqui na Catedral da Família aqui. Já tem, na Universal, mas tudo bem. Vamos transformar esse negócio aqui na sede para as famílias de Cascavel. Aí o que a gente faz? Olha a diferença. Olha como a gente foi treinado e olha como pode ser diferente. A gente foi treinado para oferecer um negócio e depois fazer a pegadinha. Tcharam, sou adventista. É ou não é? Pega esse livro aqui, o que é? É um livro de esperança. Entendeu? Aí depois, quando você vai ler na última página lá, a igreja adventista. Pega isso aqui, quem que é isso aqui? É uma escritora americana que falou de vários assuntos. Aí depois você descobre, ah, tá, então vocês acham que ela profetiza. Ah, é sim, eu não esqueci de falar esse detalhe. Come isso aqui, o que é? É carne. Depois que você come, gostou? Então, é soja. A gente foi treinado para pegadinha. Entendeu? A gente faz evangelismo assim até hoje, sabia disso? Chega num bairro pobre e diz assim, ó, amanhã, corte de cabelo. Venha, venha, sopa, sopa. E mensagens de Deus para sua família. Aí você vai um dia, olha, amanhã eu vou contar para vocês um segredo. O aniversário da mãe de Adão. Quem é a mãe de Adão? Você vai descobrir amanhã. O aniversário da mãe... A mãe de Adão é a terra. O aniversário dela é o sábado. Não é legal? A gente está fazendo isso. Pegadinha gospel. Que vergonha. Agora, olha que coisa interessante. Chegamos no seu bairro, abrimos uma igreja adventista. Corte seu cabelo aqui grátis todos os dias, enquanto você quiser, para sempre. Em troca de quê? De nada, a gente só quer cortar teu cabelo. Mas a gente chama igreja adventista do sétimo dia. Olha que legal, olha a diferença. Ao invés de eu pegar, te dar um benefício que é só uma isca para eu te dar o que eu quero, e o que eu quero? Você pode dizer, eu quero salvar a tua vida, mas para a cabeça dele não é isso. O que você quer dele, na cabeça dele? O dinheiro dele, o dízimo dele, a oferta dele, a obediência dele para ficar debaixo de um sol distribuindo livro. A gente só quer saber o que eles podem oferecer para a gente. E o que a gente pode oferecer para eles? A gente não para pensar? Não é 1000 vezes melhor dizer assim, ó, igreja adventista, vem aqui toda quinta-feira no encontro de casais. Você chega no encontro de casal, é uma igreja adventista. Toda quinta-feira nós cuidamos do teu casamento e nós nunca vamos te exigir que você seja membro. Nós vamos cuidar para sempre da tua família. Se um dia você quiser virar membro, você escolhe, eu não vou botar uma arma na tua cabeça. Eu vou te oferecer um curso de culinária para sempre. Mesmo sem você ser membro. Eu vou te dizer para você parar de fumar. Eu vou te ensinar a cuidar da tua família, da tua saúde. Eu vou te dar diversão. Eu vou te dar esporte. Eu vou te dar o que você quiser. Os ministérios mais bem-sucedidos dessa igreja são os ministérios que funcionam assim. Sabe quais são os 2 ministérios mais bem-sucedidos dessa igreja? Escola Adventista e Desbravadores.
Sabe por quê? Porque eles são os dois ministérios que estão misturados com o mundo. Misturados. E que não botam arma na cabeça dizendo assim, ó, seu filho só pode estudar aqui se ele for adventista. Você entendeu? O desbravador, você precisa ser adventista para ser desbravador? Está cheio de desbravador. E é a taxa, é a faixa de idade onde a igreja adventista ganha mais membros. Fora essa faixa, ela só perde. Tem mais adultos saindo que entrando na igreja. Hoje existem 2 igrejas adventistas fora para uma dentro. Se tem 10 aqui, tem 20 fora. Dá para você entender quão absurdo é isso? Porque nós nos preocupamos em ganhar das pessoas e não em fazer com que elas ganhem. Nós estamos nesse mundo para ser servidos pela nossa lógica e não para servir. Inverte a lógica agora. O que Cascavel precisa? Me fala do que Cascavel precisa. Me fala. O que Cascavel não tem? Pode falar. Você não é daqui? De onde você é? Terra Roxa tem o quê? Terra Roxa deve ter muito Terra Roxa lá. O que não tem em Terra Roxa? Tem uma boa escola em Terra Roxa? Uma excelente escola? Não. Será que a gente pode ajudar a sociedade nisso aí? Pode. Tem um excelente hospital em Terra Roxa? Tem diversão em Terra Roxa? Um momento no sábado à noite onde a sociedade pode ir lá ouvir uma boa música, comer uma boa comida. Tem isso lá em Terra Roxa? Legal. Olha quantas oportunidades a igreja tem. Mas o que a igreja está dando para Terra Roxa? Um livro. Numa sociedade onde eu aposto que tem muita gente que sequer lê. Estou certo ou estou errado? Não, toma aqui esse livro. Ai, meu Deus, o que é que eu faço isso aqui? Na velocidade que eu leio, eu vou levar 4 anos para ler isso aqui, meu Deus. Até lá, Jesus voltou, eu vou para o inferno. Você entendeu? Você entendeu o que eu quero dizer para vocês? Eu não estou dizendo que livro é ruim. Você entende que tem 1 milhão de brasileiros sedentos para ler um livro, não tem? Lógico que tem. E a maneira que a gente gere nossos recursos? Vamos fazer um grande evento em Cascavel, para mais de 4.000 adventistas que já conhecem a mensagem, ouvirem o Estevão cantar e o Arte Trio. Aí ele entra lá, ouve o Arte Trio cantar, nossa, muito bonito, que orgulho de ser adventista, não? Olha, trouxe um amigo meu para ele conhecer aqui. Aí teu amigo chega lá, ouve um monte de coisa que ele não entende, um monte de música que ele não entende. Ah, legal, muito bacana, muito bom. Agora, o que a gente não pensa? Quanto eu vou gastar para isso? Sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, 1 milhão de reais. A igreja faz eventos de todas as ordens que você imaginar. Eventos que custam milhões, eventos que custam pouco, custam 500 reais. Ok, como é que eu atinjo 4 mil? Como é que chama quem nasce em Cascavel? Cobra? Brincadeira. Cascavelense? Cascaveliano? Sogra? Como é que chama? Como é que chama quem nasce em... Ok, pensa comigo, eu vou gastar 20 mil reais. Como é que eu gasto 20 mil reais para atingir 10 mil cascavelenses e fazer diferença na vida deles? Você entendeu a diferença? Você entendeu a diferença do raciocínio? Eu não parto daquilo que eu já faço, eu parto daquilo que eu preciso atingir. Essa é a essência da criatividade. Já viram falar que o brasileiro dá um jeitinho em tudo? O que isso quer dizer? Eu tenho que atravessar daqui até ali. Então eu não penso tenho que fazer uma ponte. Por quê? Porque eu estou no meio do mato. Isso aqui é um rio gigante. Eu não penso numa ponte, porque eu não tenho uma ponte. Eu penso em atravessar. Eu derrubo uma árvore, eu desço e nado. Você entendeu a diferença do que eu quero dizer? Se eu tenho um objetivo, eu vou inventar caminhos para chegar lá. Eu vou recombinar o que eu tenho na mão para chegar lá. Se você está com um processo na cabeça, você está eternamente fazendo a mesma coisa e atingindo o mesmo resultado. Porque o teu pensamento não é mais como o evangelho pode fazer bem para ele, mas como é que eu faço para essa pessoa entrar na minha igreja e daqui a alguns anos sair? Porque eu não vou cuidar dela. Porque quer saber de uma coisa interessante? Sabe qual é o jeito mais rápido de você perder seus amigos todos? Vou dar uma dica para vocês. Se um dia você estiver enjoado dos seus amigos e você quiser perder seus amigos, é simples. É só você se tornar adventista. Por quê? Porque quando você não é adventista, todo mundo da igreja é teu amigo. Ei, vem com a gente. Vamos lá no sábado à noite, vem. Vou te evangelizar. Você quer estudar a Bíblia? Ai, estou preocupado com a sua família. Você, nossa, que legal. Ele está cuidando de mim. Que legal. E você ainda não perdeu seus amigos de fora. Porque você ainda está, né, saindo com os caras e tal. Aí você entrou na igreja. Aí você olha para os seus amigos de fora e diz, ei, saiam daqui, cara. Agora eu sou adventista. Não posso mais andar com pessoas que bebem, que ouvem música do mundo. Qual música que é do mundo? Essa é outra discussão interessante, né? Fica para outro dia, né? A mesma coisa que eu falei para vocês dos objetos, vocês aplicam para a música, vocês vão entender. Então tá aqui, ó.
Não ando mais com vocês, tá bom? Aí você chega na igreja, ei galera, não, com licença, nós estamos agora evangelizando ela ali. Você já está firme, anda com as suas próprias pernas, sinto muito. É assim que a gente faz. Então a gente não está pensando no bem. Você quer ganhar alguém para a igreja? Vou te dar uma notícia triste. Você não está ganhando ninguém para a igreja. Ou você ganha essas pessoas para a sua vida, ou você não está ganhando ninguém. Você entendeu? Jesus não fez assim, ó. Discípulos, agora que eu falei para vocês, eu vou seguir, tá? Fiz 12 aqui, vamos lá para outras agora, ok? Vocês se viram aqui que eu vou. O reino de Deus é um reino de amigos. Ou eu ganho alguém para minha vida para dizer, bicho, esse cara é meu amigo agora, eu vou cuidar dele para sempre, cara. Ou você não está ganhando ninguém para nada. Você só está aumentando um número numa conta. Plim, plim, aumentou um número numa conta ali, estou feliz. Já aumentei mais um membro da igreja, já tem uma estrela na coroa. Olha, já tenho 14 estrelas na minha coroa. Tudo bem que os 7 caíram, mas tem uma 7 ainda ali. Você entendeu? Inverte o processo, inverte. Como igreja, o que eu posso fazer por Cascavel? O que Cascavel precisa? Cascavel precisa de diversão? Pois saiba que o Evangelho tem resposta para isso. Cascavel precisa de educação política? O Evangelho tem resposta para isso. Cascavel precisa de pessoas mais honestas? Temos solução para isso. O jovem de Cascavel precisa conhecer gente para namorar, todo mundo é muito isolado. A gente tem solução para isso. Mas não pense naquilo que você quer repetir, e sim no resultado que você quer alcançar. Isso dá uma dica para vocês. Esse ano você vai ter alguns desafios. E algum dos desafios, se você trabalha com comunicação na igreja, vai ser, por exemplo, o momento dos anúncios. Não pense, como é que eu faço anúncios? Isso é pensar como é que eu faço a ponte. Pense assim, ó, qual o objetivo do meu anúncio? Qual o objetivo de um anúncio? É que a igreja se envolva no projeto que está sendo apresentado? É isso? É isso? Então não pense como é que eu faço um anúncio, pense como é que eu faço para a igreja se envolver. Talvez você chegue à conclusão que você tem que ir de casa em casa, lá em Terra Roxa. De casa em casa, ó, fulano, eu queria ir na tua casa te falar de um projeto, tudo bem? Tudo bem. Você bate na porta, oi fulano, tudo jóia? Eu quero te falar de um projeto. Talvez você chegue a essa conclusão. Tinha uma mulher lá no Amazonas, sabe como é que ela pregava? Ela tinha um rádio e um monte de fitinhas. E ela ia na canoinha dela até a casa da pessoa. Tudo bem, irmão, eu quero te mostrar um negócio. Botava o radinho dela pilha e dava play nas pregações. E ficava assim calado. E o cara ouvindo. Tá bom, então semana que vem eu tô aqui de novo. Ia lá, outra fita. Na última vez que eu ouvi falar dessa mulher, tinha umas 60 pessoas que tinham se batizado. Ok. Naquele lugar ela precisava de alguém que pegasse uma canoa e tivesse coragem de meter um rádio dentro e lá levar o evangelho para aquela pessoa que estava no outro canto. Lá era isso. Como é que é aqui? Você vai pensar no resultado? Você vai pensar no que você quer trazer para a pessoa? Ou naquilo que você quer fazer? Ah, eu gosto de cantar. Tá bom. Mas o que você vai cantar? Para quem você vai cantar e como você vai cantar? Vai só repetir? Playbackão e... É isso? A igreja não está adorando. Vocês, por exemplo, não estavam cantando. Ninguém canta. Você sabe disso, né? Na igreja ninguém canta. As pessoas falam, vou assistir o culto. Ninguém fala, vim prestar um culto a Deus. Então a gente está doente da base. Sabe qual foi a doença que a minha esposa descobriu mais entre os adventistas? Depressão. Na outra religião, é uma religião que acreditava que você precisa sempre fazer algo mais e evoluir para atingir algo superior, né? Nessa religião tinha muita gente com crise de ansiedade. Então a tese dela era traçar um paralelo entre o que eu creio e como isso me afeta emocionalmente. Naquela religião, como eu tinha que sempre fazer algo mais, eles estavam sempre ansiosos por fazer algo mais, algo mais, algo mais. Por que será que o adventista é deprimido? A gente criou um padrão tão alto para a gente e regras tão rígidas, que ninguém consegue seguir. Ninguém consegue viver à altura. E aqui nessa sala, tem gente que já sofreu de depressão. Começando por mim. Não basta só aquilo que Deus falou. A gente tem que dizer qual é a cor que Deus gosta.
povo liga para Novo Templo reclamando, povo adventista reclamando, que a sola do sapato da apresentadora é vermelha. Esse caso é um caso real. Você entendeu o que eu estou falando? Tem a cor que Deus gosta agora. Tem o ritmo que Deus gosta. Tem a roupa que Deus gosta. Tem o horário que Deus gosta. Você não é Deus. Você não é Deus. Aceite isso. Aceite que Deus, que a graça dele é multiforme. Aceite que ele pode usar pessoas diferentes em contextos diferentes. E aceite que ele pode te usar no teu contexto. Deus não está chateado se você anda de skate. Fica tranquilo. Deus não está chateado porque você... Os jovens ficam se reunindo para perguntar assim, ó. Chegamos em casa, vamos pedir uma pizza. Cheia de queijo, cheia de... A gente ora pedindo para Deus abençoar a pizza? Ou não? Esse tipo de coisa eu já vi jovens discutindo dentro de uma igreja. Olha, meu amigo, se Deus não abençoa a pizza porque ela tem coisa ruim, Ele não te abençoa, porque você tem muito mais coisa ruim que a pizza. Se Deus não abençoa a pizza, Ele não abençoa essa igreja, porque essa igreja é muito pior que uma pizza. Quem foi que disse isso? Eu? Eu que estou inventando? Ó, se você não acredita na Bíblia, não posso fazer nada. A Bíblia diz que a nossa igreja é pobre, cega, miserável, nu. É a igreja de Laodiceia, a nossa igreja, tá? E que ainda diz assim, ó, rica sou e de nada tenho falta. A gente fica rotando que a gente tem a verdade por aí. Ah, porque eu tenho a verdade, eu tenho a verdade. Meu amigo, a gente não tem nada. Enquanto você não perceber que você precisa comprar colírio de Deus, ouro refinado, as vestes que Ele tem para te oferecer, você está no lixo, e eu também. Olha, Deus vai usar você, apesar de você. Ele está te oferecendo hoje uma moeda de liberdade. Ele está dizendo, meu filho, eu quero te usar na tua realidade dentro de Cascavel, no teu bairro. Eu quero te usar nos lugares por onde você anda. Eu quero ser contigo na tua vida e dentro das tuas limitações. Meu filho, o teu pecado eu perdoo. O teu pecado eu conheço o pecado do pastor, do outro pastor ele também, e eu perdoo eles também, eu perdoo o Estevão. Eu conheço o teu pecado. E mesmo assim eu te amo, e mesmo assim eu tenho planos para a tua vida. E eu quero te usar onde você está. Lá na tua faculdade, no teu trabalho, em casa. A igreja não é o local. A igreja somos nós, por onde nós andarmos. Deus está te dando hoje um convite à liberdade. Não sou eu que estou dando. É a palavra dele que dá. Você vai escolher aceitar esse convite ou não. Se você quiser apenas repetir o que está sendo feito, o máximo que você vai alcançar é o mesmo resultado. Para a vida dos outros e para a tua vida. Você já fez as 40 madrugadas e ainda não conhece quem Deus é. Você já fez ano bíblico e ainda não sabe quem Deus é e continua com a mesma tristeza profunda dentro de você. O que você vai fazer então? Você vai abrir teu coração e se relacionar com Deus como uma criança? Ou você vai continuar sendo o adulto que já sabe o que tem que ser feito e como é que faz? Vocês topam em frente comigo nisso aí? Sim ou não? Faz sentido? Incomodei vocês? Que bom. Queria muito provocar vocês, porque isso me provoca também. Porque a tendência é você sair daqui e voltar para o mesmo padrão de vida que você estava. Mas Deus te convida a mudar, a andar, a ser criativo. Porque essa é uma das características da imagem e semelhança dele que ele deu a você. Ele é um Deus que cria e ele te convida a criar novos caminhos, novas possibilidades, novos resultados. Ele não te convidou para uma prisão, ele te convidou para a liberdade. Quanto mais você estiver conectado a Ele, mais criativo você vai ser. Está vendo como você é criativo? E você não sabia disso? Agora, a partir de agora, você sabe e não tem mais desculpa. Tá bom? Quero só ouvir as histórias depois de como foi aqui em Cascavel. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe vocês. Olá! A programação da manhã chegou ao fim.